Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao seminário Cielo Data, Políticas Editoriais de Dados nos Periódicos da coleção Cielo Brasil. O meu nome é Paulo Neto, sou editor-chefe da URB, a Revista Brasileira de Gestão Urbana, e para mim é uma alegria coordenar esse seminário e dialogar sobre um tema que tem recebido atenção crescente dos periódicos científicos do Brasil, que é justamente o depósito dos dados que embasam os artigos publicados. Antes da gente iniciar o seminário, eu gostaria de registrar alguns avisos mais gerais. O evento ele faz parte da série comemorativa dos 25 anos da Cielo e culminará na Conferência Internacional Cielo 25 anos, que será realizada em setembro deste ano em São Paulo. Eu gostaria de registrar que o evento está sendo gravado e ele será depois disponibilizado no YouTube pelo canal Cielo Network. Os slides também serão disponibilizados, eles terão acesso pela própria página do seminário, que é 25.cielo.org. Também gostaria de informar que todos os participantes devem respeitar o código de conduta do evento, a fim de promovermos um espaço aberto, saudável e seguro a todas e todos. O código de conduta é pautado pelos princípios DEA, de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade. Na sequência, nós iremos disponibilizar aqui no chat o link de acesso a esse documento. Bom, feitos os avisos iniciais, para a gente poder entrar no seminário dessa tarde, o foco, então, está sobre o Cielo Data e as políticas editoriais de dados dos periódicos da rede. O Cielo Data ele foi oficialmente lançado em agosto de 2022 e constitui um repositório multidisciplinar para depósito, preservação e disseminação de dados de pesquisa relacionados tanto aos artigos submetidos e publicados em periódicos da rede, como para manuscritos depositados no Cielo Preprint. Nessa plataforma, os periódicos, então, eles são responsáveis pela gestão dos seus repositórios, também denominados de Dataverse, naturalmente com o apoio da equipe do Cielo. A plataforma possibilita o compartilhamento dos dados de pesquisa e que isso seja feito de acordo com as diretrizes do Cielo, com as diretrizes das políticas editoriais de cada periódico e também de acordo com as particularidades de cada comunidade de pesquisa. No seminário de hoje, nós contaremos com a apresentação da Solange Santos, do Cielo Brasil, que irá traçar o panorama da atualização das políticas editoriais dos periódicos da coleção, especificamente em relação à orientação aos autores sobre diretrizes e compartilhamento de dados de pesquisa subjacentes aos artigos que publicam. A Solange Santos é doutora em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, é coordenadora de produção editorial e publicação do programa Cielo, pesquisadora do grupo Simetrias, além de membro do Conselho Consultivo do DOAGE e também do Conselho Consultivo do Diamonds Craft Way. E aí, na sequência, depois da apresentação da Solange, a gente vai ter, então, dois comentaristas que vão contribuir, vão debater o assunto. A primeira participação será da Natália Helena Azevedo, editora de dados da revista Ensaio, Pesquisa em Educação e Ciências. A Natália, ela é pesquisadora da University of Groningen, dos Países Baixos, onde atua em projetos financiados pela União Europeia. É doutora em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo e Fulbright. O segundo comentarista será José Augusto Salim. José Augusto é editor técnico da revista Biota Neotrópica, possui graduação e mestrado em Engenharia da Computação pela Unicamp e atualmente é bioinformata na mesma instituição, atuando diretamente com o programa Biota FAPESP. Antes da gente iniciar, eu gostaria de lembrar que ao longo das apresentações e dos comentários e debates, vocês podem incluir diretamente na seção Q&A perguntas para cada um dos participantes e comentários podem ser feitos diretamente pelo chat. Bom, inicialmente, então, eu gostaria de passar a palavra para a Solange Santos, para a sua apresentação. Obrigado, Solange, fica muito à vontade. Muito obrigada, professor Paulo. Boa tarde a todos e todas. É um prazer poder conversar com vocês hoje um pouco de como está o panorama atual de atualização dos periódicos da coleção Cielo Brasil em relação à questão dos dados, como estão sendo tratados os dados por essas políticas editoriais. Só um instante, eu vou compartilhar agora a minha apresentação. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Então, como eu disse,
Hoje, a gente não vai falar especificamente sobre o Cielo Data, a gente já teve em outras ocasiões, outras oportunidades para falar especificamente do repositório Cielo Data, então eu convido a todos e todas a verificarem alguns dos seminários que já foram realizados previamente nessa série de seminários sobre dados, e também algumas apresentações sobre o Cielo Data que foram realizadas na reunião anual de 2020, de 2022. Há um post também que nós publicamos sobre o Cielo Data, dando mais detalhes sobre o funcionamento do repositório no blog Cielo em Perspectiva, além desses 2 seminários que realizou, que são seminários discutindo alfabetização de dados e algumas questões mais práticas de como manejar dados relacionados à publicação científica. Então, indo mais especificamente para o levantamento que a gente fez, Marina é a bibliotecária que está aqui conosco nos bastidores, e ela leva a operação do dia a dia do repositório Cielo Data. Nós percebemos, do nosso ponto de vista, que havia uma subutilização do repositório ou um crescimento bastante lento da utilização. Então, nós decidimos por fazer um levantamento para verificar em que medida os periódicos da coleção Cielo estavam atualizando as suas políticas editoriais em relação aos dados, a abertura dos dados e a disponibilidade dos dados de pesquisa. Isso também no bojo de que Cielo vem discutindo essas práticas de ciência aberta desde 2018, da Conferência Cielo 20 anos, e, se não estou enganada, em 2020 e 2022, nós tivemos atualizações dos critérios Cielo em relação a essas práticas de ciência aberta que deveriam constar nas políticas editoriais. Aqui tem um pouco do percurso metodológico para esse levantamento, realizado pela Marina Chagas e por mim. A gente fez um levantamento no período a partir de 19/4 até 17/5 de 2023, olhando as políticas editoriais, as instruções dos autores dos 317 periódicos da coleção Cielo Brasil, observando os seguintes aspectos: a menção aos dados, em que contexto esses dados, a questão dos dados de pesquisa era mencionada, se havia recomendação para o depósito, recomendação à citação de dados nos artigos, indicação de padrão de citação e referenciamento dos dados, quais eram e se eram recomendados alguns repositórios, como estavam a atualização dessas políticas editoriais em relação à seção disponibilidade de dados, e se havia nessas políticas alguma recomendação acerca das licenças de compartilhamento dos dados. Eu trago aqui esse slide apenas para mostrar para vocês, não só porque temos na audiência não só membros da coleção Cielo Brasil, mas também de outros países da rede, a proporção de áreas do conhecimento dentro da coleção do Cielo Brasil, a representação dessas áreas. Então, nós temos 97 periódicos, ou seja, 30,6% dos periódicos são da área da saúde, e em igual proporção nós temos os periódicos da área de ciências humanas, seguido dos periódicos da área de sociais aplicadas, que são 46 periódicos, que representam aí 14% da coleção. Isso é importante, porque na hora que nós formos olhar os resultados, é importante ter em mente qual é a proporção dessas áreas dentro da coleção Cielo Brasil. Realizando essa verificação das políticas editoriais dos 317 periódicos, nós observamos que apenas 32% dos periódicos mencionavam em suas políticas editoriais ou instruções dos autores dados de pesquisa. E quando eu digo mencionam, é apenas mencionam. Isso não necessariamente significa que eles incentivam, recomendam ou exigem os dados. Muitos deles apenas mencionam. Ou seja, para que a gente tenha a maior clareza, 215 periódicos, ou seja, 67,8% dos periódicos Cielo Brasil, hoje, não fazem qualquer menção
nem estou me referindo ao depósito, qualquer menção a dados de pesquisa nas suas políticas editoriais ou instruções aos autores. E isso me chamou bastante atenção, porque eu estava preocupada com a subutilização do Cielo Data, ou a lenta evolução da utilização desse repositório, mas, na verdade, se não está nas políticas editoriais, ele não será mesmo utilizado. Aqui, para dar um panorama geral da coleção, quando a gente fala mencionam dados, então nós temos aqui que dos que mencionam dados, 102 periódicos mencionam que os dados, em algum momento ali da sua política editorial, o que representa 32% da coleção Cielo Brasil, e desses periódicos que mencionam, 39 periódicos são da área da saúde, ou seja, 40% dos periódicos da área da saúde mencionam dados nas suas políticas editoriais. Isso representa 11% dos periódicos da coleção Cielo Brasil. São seguidos pelos periódicos da área de ciências humanas, lembre-se que eles têm igual proporção na coleção Cielo Brasil. Desses, dos 97 periódicos, 25 mencionam dados de pesquisa, ou seja, 25% dos periódicos da área de humanas já mencionam dados de pesquisa nas suas políticas editoriais, e o que representa 7% da coleção Cielo Brasil, seguido das sociais aplicadas, com 15 periódicos, 32% dos periódicos da área, 4% dos periódicos da coleção Cielo Brasil. Agrárias, biológicas, linguística, letras e artes, engenharias e exatas e da terra são os que menos fazem menção a dados de pesquisa nas suas políticas editoriais. Desses periódicos que mencionam, como eu comentei, o fato de mencionar não significa necessariamente que você está requisitando o depósito ou está recomendando o depósito. Então, nós fomos olhar dentre os que mencionavam o que exatamente eles diziam. Então, a gente tem aí 76,5% dos que mencionam recomendam o depósito. Apenas 17,6% apenas mencionam, ou seja, só falam os dados são incríveis, por exemplo, mas não dizem nada acerca se incentivam, se recomendam, se os dados devem ser depositados em algum repositório, ou em que momento isso deve ser feito, e 5,9% obrigam o depósito. Então, 18 periódicos apenas mencionam, 78 periódicos recomendam o depósito de dados. Notem que eles recomendam o depósito de dados, no entanto, apenas 50% deles indicam em quais repositórios esses dados devem ser depositados. Ou seja, eu recomendo o depósito, mas não lhe dou nenhum tipo de indicação de onde esses dados devem ser disponibilizados, nem mesmo o Cielo Data, que está à disposição para isso. E 6 periódicos que obrigam, aí fica mais difícil você não indicar nenhum tipo de repositório se você está obrigando o depósito. Dos 6 que obrigam o depósito, todos eles indicam em quais repositórios, quais são os repositórios recomendados ou aceitáveis onde se deve depositar os dados. Dos que recomendam o depósito e indicam repositórios, porque vale lembrar que alguns recomendam o depósito, mas não indicam nenhum repositório, a gente tem 52 periódicos que recomendam os repositórios, algum repositório, isso representa 16% da coleção Cielo Brasil, 17 deles são da área de saúde, ou seja, 17% da área de saúde indicam os repositórios, ou seja, 5% da coleção Cielo Brasil, seguido novamente das humanidades. 11 periódicos fazem essa recomendação e indicam o repositório, 11% da área de humanas, 3% da coleção Cielo Brasil, e a mesma proporção, 11 periódicos das sociais aplicadas, o que representa 23%, quase 24% dos periódicos das sociais aplicadas, 3% da coleção Cielo Brasil. Me surpreendeu o fato de que, por exemplo, exatas, engenharias, agrárias tenham uma proporção bastante pequena, menos de 1%
representam, né, dos que indicam menos de 1% dessas áreas na coleção Cielo Brasil, ou seja, um número bastante pequeno dos periódicos de exatas, engenharias e agrárias fazem recomendação quanto ao repositório onde os dados devem ser depositados. Me surpreendeu também, eu esqueci de apontar aqui, note que linguística, letras e artes, que normalmente são áreas que dizem nós não temos dados, não temos, não é parte da... Mas eles estão aí presentes, estão recomendando repositórios, né? 23% da área já fazem algum tipo de recomendação nesse sentido. Fiquei feliz de ver uma área que normalmente reclama que não tem dados, estar utilizando, recomendando repositórios, e linguística está aí com 1% da coleção, 1,3%, muito similar ao que a área de biológica está representando aí em termos de recomendação de repositório de dados. Aqui apenas um recorte para a gente ver, dentre os que recomendam algum repositório, quais são esses repositórios recomendados. Então, 13 dos 15 repositórios recomendados, mais recomendados pelos periódicos, são abertos. 9 periódicos recomendam aí repositórios mais generalistas, como apenas o Ubiquity Dataverse ou o próprio Cielo Data, que é um repositório generalista. Alguns recomendam Re3Data e Fair Sharing, lembrando que Re3Data e Fair Sharing não são eles próprios repositórios, mas são portais de busca onde você pode encontrar repositórios em determinadas disciplinas, e essa pizza mostra aí a diversidade de repositórios que a gente encontrou. Embora eu tenha comentado que o Cielo Data tem sido pouco utilizado, ele representa, e até natural que ele represente quase 60% aí das menções dos periódicos que indicam algum repositório para o depósito de dados, embora esse número devesse ser ainda maior. Ou seja, se você recomenda o depósito de dados, dentre todos os repositórios que você pode sugerir, você deve incluir também o Cielo Data como uma possibilidade para pesquisadores que muitas vezes podem não ter, alguns repositórios de dados têm algumas exigências para você depositar os seus dados lá, mas o Cielo Data está diretamente conectado ao periódico e ao fluxo de publicação no Cielo, e não há restrição quanto a isso para que ele deposite um desses repositórios. Então, temos aí o Cielo Data, o Harvard Dataverse, o Ubiquity Dataverse, sendo o repositório de dados científicos da USP também apareceu, o Dryad, o GenBank, o GBIF da área de biodiversidade. Então, a gente tem aí o Mendeley Framework, que também tem um espaço para o depósito de dados. Ok? Eu já comentei que o Cielo é quase 60%, e apenas 2 periódicos, além de indicar o repositório de dados e o depósito de dados, indicam também o licenciamento que esses dados devem ter. Quanto à utilização específica do repositório Cielo Data, hoje nós temos 33 periódicos, olhando ali nas políticas editoriais, que mencionam quantos estão presentes hoje no Cielo Data. São 33 periódicos, 10% da coleção apenas, e por isso eu disse que temos lá quase 60% das menções, mas hoje são apenas 10% da coleção Cielo Brasil representada dentro do Cielo Data. São eles saúde, com 13 repositórios próprios dos periódicos dentro do Cielo Data, o que representa aí 39% dos periódicos no Cielo Data, né, e 4% dos periódicos da coleção Cielo Brasil representado dentro do Cielo Data, seguido novamente de humanas, com 21% dos periódicos no Cielo Data, 2% da coleção Cielo Brasil, sociais aplicadas com 12% e biológica com 4 periódicos. Está muito similar ali ao desempenho das sociais aplicadas, também com 12% e 1,3% da coleção do Cielo Data, né, da coleção Cielo Brasil representada dentro do Cielo Data. E novamente temos aí engenharias, e aqui nesse caso linguística, que eu comentei, que já tem ali fazendo recomendação para o depósito de dados,
No Cielo Data, nós temos apenas 2 periódicos da área de linguística, 2 de engenharias, 2 de agrárias e 1 de exatas da terra. Isso, ou seja, representa aí menos de 1% dos periódicos no Cielo Data. Quanto à menção da seção disponibilidade de dados, porque além de recomendar os dados, uma recomendação, inclusive dos critérios Cielo Brasil, é que se tenha a seção disponibilidade de dados. A seção disponibilidade de dados tem uma função muito importante, que é de comunicar para o leitor, para quem está lendo o artigo, da existência ou da disponibilidade desses dados. Vocês podem perguntar, mas isso não é óbvio? Não, não é óbvio. Se eu leio um artigo e não existe a seção de disponibilidade de dados, isso não necessariamente significa que os dados não existem. Mas eu que estou lendo esse artigo não tenho como saber se os dados existem e não estão disponíveis, ou se os dados não existem mesmo. Quando você coloca a seção de disponibilidade de dados, você comunica ali explicitamente se existem dados, ou se eles não existem, se eles existem, onde pode estar disponíveis, se há alguma condição para o acesso aos dados, etc. Então, com relação à menção da seção de disponibilidade de dados, nós temos 20 periódicos, ou seja, 6% da coleção Cielo Brasil apenas, menciona a seção de disponibilidade de dados, 10 são periódicos da área da saúde, ou seja, 10%, a gente viu que a área da saúde tem bastante recomendação sobre o depósito de dados, mas apenas 10% dos periódicos que recomendam indicam também a seção, incluem a seção disponibilidade de dados, 3% da coleção Cielo Brasil. 4 periódicos da área de humanas indicam que os seus artigos devem ter a seção disponibilidade de dados, tá? 4% da área de humanas. 1% da coleção Cielo Brasil, e notem que biológicas, engenharia, sociais aplicadas, exatas da terra, agrárias e linguística, todos esses, com a quantidade de periódicos que eles têm, que indicam a seção de disponibilidade de dados, está abaixo de 1% da coleção Cielo Brasil. No caso de biológica, 2 periódicos fazem essa indicação, ou seja, 11% dos periódicos da área, 13% dos periódicos de engenharia, 2% dos periódicos sociais aplicadas apenas, 7% dos periódicos de exatas e da terra, essa é a proporção dentro das suas próprias áreas, tá? Todos eles com menos de 1% da coleção Cielo Brasil, representando aí a seção de disponibilidade de dados. Então, como eu comentei, 20 periódicos apenas, ou seja, dos 20 periódicos que mencionam a questão da disponibilidade de dados, 1,86% exibem exemplos de como essa seção de disponibilidade de dados deve ser elaborada. Então, a gente tem nos guias do Cielo Data algumas recomendações. O conjunto de dados que dá suporte aos resultados não está publicamente disponível, e nesse caso a gente recomenda, sempre que o dado não está disponível, que você apresente uma justificativa, né, que seja indicado que o autor precisa dizer o porquê deles não estarem disponíveis. O conjunto de dados que dá suporte aos resultados está disponível no Cielo Data, com a URL, com o DOI, etc. O conjunto de dados anonimizados que dá suporte está disponível no Cielo Data ou em outro repositório qualquer. Quem quiser ver mais exemplos de como essa seção pode ser elaborada, pode consultar o guia de curadoria elaborado pela equipe do Cielo Data. E o que a gente diz é que deve-se evitar, e a gente vê muita frequência em alguns artigos na seção de disponibilidade de dados, que os dados estarão disponíveis mediante uma determinada solicitação, como essa que eu trouxe. O conjunto de dados que dá suporte aos resultados desse estudo está disponível mediante solicitação razoável ao autor. O que significa exatamente isso? Uma solicitação razoável. Na verdade, essa é uma outra forma de colocar uma barreira de acesso aos dados. A gente tem vários estudos já que foram realizados mostrando que quando aparece essa menção dizendo os dados estão disponíveis mediante solicitação, os pesquisadores entraram em contato com esses autores e pediram acesso aos dados, e normalmente apenas alguns estudos mostraram que 4%, outros estudos chegaram a mencionar 8% apenas
em 4% ou 8% dos casos, nessa faixa, você consegue acesso aos dados. Ou seja, é quase o mesmo que dizer que os dados não estão disponíveis. E as justificativas foram das mais tolas. Porque você não é da minha área, ou peça, por favor, indicam para pedir os dados a um terceiro, ou dão qualquer outra justificativa para não abrir os dados. Então, a gente diz que esse tipo de, mediante solicitação razoável, deve ser evitado. E aí eu cito aí alguns desses estudos que mencionam essa questão. Uma outra coisa importante que eu queria destacar é que, além de ter a seção disponibilidade de dados, comunicando no artigo, comunicando essa informação para os humanos, é importante também a gente ter essa marcação do XML, porque isso comunica para as máquinas da existência ou inexistência dos dados. Então, ter a seção disponibilidade de dados marcada é importante também para essa interoperabilidade, para o rastreio de citações, para interoperar com outros sistemas, mas também para a apresentação dessa seção no site. Hoje, a gente já tem, no modelo de publicação Cielo, os dados, quando eles estão identificados no XML, você tem ali uma seção de disponibilidade de dados criada ali no menu lateral, assim como a gente tem também, quando tem pareceres, a identificação desses pareceres vai gerar ali no menu lateral uma entrada para o acesso aos pareceres ou aos dados de pesquisa. Okay? Além dessa questão da seção de disponibilidade de dados, a gente verificou também quais os periódicos que recomendam o depósito, se eles recomendam a citação e o referenciamento dos dados. E quanto a esse aspecto, 33 periódicos mencionam, 10% deles, né, 10% da coleção Cielo Brasil. Dos 97 periódicos da saúde, 16 fazem essa recomendação à citação e ao referenciamento de dados. Isso representa 16,5% dos periódicos de saúde, 5% da coleção Cielo Brasil. Então, o percentual aqui indicando para citar dados já é maior do que a gente viu em outros casos. Ciências humanas recomenda a citação dos dados, 9% dos periódicos de ciências humanas recomendam, 2% da coleção Cielo Brasil, seguido de sociais aplicadas, 5 periódicos dos 46 fazem aí essa menção de que os dados devem ser referenciados e citados, representando 1% da coleção Cielo Brasil. E aqui nós temos, novamente, agrárias, linguísticas, biológicas, engenharias e da terra, com pouca recomendação de citação e referenciamento de dados. Os que recomendam nessas áreas citação e referenciamento de dados não alcançam aí 1% da coleção Cielo Brasil. Quanto ao padrão de citação, lá a gente olhou se recomendava citar. Aqui a gente olhou quantos deles davam exemplos de como isso deve ser feito. Então, a gente tem 18 periódicos que indicam o padrão de citação, representando 5% de toda a coleção Cielo Brasil. Todos esses números que eu estou apresentando são eu considero bastante baixos, tá? Na área de saúde, 7 periódicos indicam ali, colocam exemplos de citação e referenciamento, representa 7% da área de saúde, 2% da coleção Cielo Brasil, 5 das humanas, que representam 5% dos periódicos de ciências humanas, 1%, 1,6% da coleção Cielo Brasil, seguido de sociais aplicadas, 8%, 8,7% da área de sociais aplicadas, 1% da coleção, 1,3% da coleção Cielo Brasil, fazem essa indicação, apresentam modelos de como esses dados devem ser citados. Biológicas, engenharias, linguísticas, agrárias, exatas e da terra, também aqui, cada uma com seus 2 periódicos, no caso de biológicas, e um periódico para engenharia, linguísticas, agrárias, exatas e da terra, nenhum periódico faz essa recomendação da citação, todos eles com menos de 1%, representando menos de 1% da coleção Cielo Brasil, que indica o padrão de citação e referenciamento de dados. E aqui a gente dá uma resumida em tudo isso que a gente apresentou, mas por área especificamente do conhecimento, sumarizando aí tudo que a gente foi apresentando no geral da coleção Cielo Brasil. Ou seja, ciências da saúde, 39% dos periódicos da área de ciência da saúde mencionam dados, isso é 42% dos periódicos da área. Desses 39 que mencionam dados, 17
recomendam os repositórios, 16 deles recomendam a citação de dados, e aí a gente tem as proporções, 17% recomenda repositório, 16,5% recomenda a citação. Estão presentes no Cielo Data 13 desses 39 que mencionam dados de pesquisa, representando aí 10% dessa área dentro do Cielo Data. 7 indicam o padrão de citação, 3 exemplos para a seção de disponibilidade de dados e 2 deles fazem recomendação com relação à licença de compartilhamento, ok? Eu tinha posto setinha, eu nem lembrava. Nas ciências humanas, a gente tem 25 periódicos que mencionam dados, representando 25,7% da área, 11% recomendam um repositório, 9 periódicos, representando 9%, indicam ali a citação, 7 desses periódicos, desses 25 periódicos de humanas, estão no Cielo Data. 5 periódicos aí apresentam padrão para citação, 4 deles mencionam a seção disponibilidade de dados e apresentam exemplos aí da seção disponibilidade de dados. No caso das ciências humanas, não há menção à questão da licença do compartilhamento de dados. Ciências agrárias, 9 periódicos da área inteira mencionam os dados de pesquisa, isso é 25% dos periódicos da área de agrárias fazem menção a dados. 2 periódicos apenas têm seu repositório no Cielo Data, que são os mesmos 2 que recomendam o depósito e recomendam a citação, e um deles apresenta o padrão recomendado de citação e referenciamento de dados. Nenhum menciona a seção de disponibilidade de dados e não dá exemplos da seção de disponibilidade de dados. Nas ciências agrárias, nas ciências biológicas, nas ciências biológicas, a gente tem 7 periódicos mencionando os dados, representa 41% da área. 5 desses periódicos recomendam o repositório, ou seja, 29,5%. 4 deles estão no Cielo Data, ou seja, 23% da área. E mencionam aí a seção de disponibilidade de dados, 2 periódicos, apresentam o padrão de citação, que são os mesmos ali da seção de disponibilidade de dados. Recomendo a citação 1 periódico, licença de compartilhamento 1 periódico, e nenhum dos periódicos apresenta a seção, exemplo da seção de texto para a seção de disponibilidade de dados. Exatas da Terra, apenas 4 periódicos mencionam dados, representa 30,8% da área. Que recomendo o repositório são 3. No Cielo Data, a gente tem apenas 1 periódico, que participa da coleção Cielo Data. E aqui, a seção de disponibilidade de dados, quantos recomendam citação, exemplos de padrão de citação e licenciamento, nenhum periódico menciona. Sociais aplicadas, nós temos aqui 15 periódicos mencionando dados, 32%. Recomendo repositório 11, representa 23%, 24% quase dos periódicos da área. No presente, no Cielo Data, apenas 4 desses periódicos, representando 8,7%. Padrão de citação 4 também, e menção à disponibilidade de dados apenas 1. Então, a licença e compartilhamento de dados, apenas 1 periódico das sociais aplicadas faz a indicação de qual é a licença, e nenhum periódico aí apresenta a seção de disponibilidade de dados. Aqui temos a área de engenharia, com 5 periódicos mencionando dados, representa 33% da área, 2 periódicos presentes no Cielo Data, 13% da área, e recomenda aí repositórios e a menção da seção de disponibilidade de dados, apenas 2 desses periódicos da área. Destaque também aí para a seção de disponibilidade de dados e licença de compartilhamento, que essa área não indica, dentro da coleção Cielo Brasil. Aqui, Linguística, Letras e Artes, 5 periódicos da coleção Cielo Brasil mencionam, 5 periódicos da área mencionam a questão dos dados, o que representa 29,4%. 4 deles recomendam o repositório, 2 deles já estão no Cielo Data, representam 11,8%, e 2 deles, que são os mesmos 2, recomendam aí a questão da citação. Padrão de citação, apenas 1 deles apresenta.
Quanto à seção disponibilidade de dados, a área de linguística também não fez esse ajuste ainda. E exemplo de texto para citação também não foi apresentado. Para a gente ter um panorama geral desses resultados, a gestão de dados de pesquisa, e toda a sua extensão ainda é bastante incipiente, é pouco presente aí nas políticas editoriais dos periódicos Cielo Brasil. Como eu lembrei, 215 periódicos, 67,8% dos periódicos não fazem qualquer menção a dados de pesquisa na sua política editorial ou instruções aos autores. Dos 317 periódicos, apenas 33 dos periódicos possuem um repositório no Cielo Data. Dos periódicos que mencionam repositórios, quase 60% deles também fazem menção ao Cielo Data, mas deveria ser uma opção para os 33 ali, por exemplo, que fazem recomendação de depósito. Os que mencionam, muitas vezes, como eu disse, não dizem se incentivam, se recomendam, se exigem o depósito. 20% dos periódicos, ou seja, 6% da coleção Cielo Brasil, apenas 6% da coleção Cielo Brasil, menciona a seção de disponibilidade de dados, tá? E apenas 1,8% oferece exemplo desse texto que deveria aparecer na seção de disponibilidade de dados. Dos 10% da coleção Cielo Brasil que menciona a citação, apenas 18%, 54,5%, apresentam citação e referenciamento de dados. Então, eu convido a todos vocês, o Cielo Data está aberto como uma plataforma, infraestrutura aberta do Cielo para que os periódicos, muitas vezes o editor não indica um repositório por não ser tão familiarizado com uma série de repositórios disciplinares, muitas vezes do seu campo, mas o Cielo Data é um repositório generalista para todas as áreas do conhecimento e aberto ao depósito de todos os periódicos da coleção Cielo Brasil e também para os autores que enviam seus manuscritos ao Cielo Preprints. Aqui vocês podem encontrar no Cielo Data uma série de guias que orientam sobre o depósito, que orientam sobre os textos, que orientam perguntas sobre mais específicas disponível na FAQ, os termos e condições de uso do repositório, o glossário. Então, toda essa informação guia para auxiliar os autores e os pesquisadores na preparação dos dados de pesquisa, guia de como deposita os dados, guia de curadoria para apoiar as equipes editoriais que querem criar o seu repositório próprio dentro do Cielo Data, de como fazer a gestão desses dados que são enviados. Quero destacar também que o Cielo está trabalhando junto com a Leptos, o Cielo e Leptos, está em desenvolvimento um plugin do OJS para o Dataverse. Então, já no OJS vai ser possível você escolher aí uma declaração de dados, então tem aí essas opções que durante o processo de submissão já podem ser selecionadas. Então, no momento da submissão, você pode submeter o artigo e já também o conjunto de dados por meio desse plugin que está sendo desenvolvido em colaboração Cielo e Leptos. Aqui é uma visão do OJS, aqui já com um conjunto de dados associado aí ao artigo, tá? Então, tem aqui os dados de pesquisas associados ao processo. Aqui a visão dentro, né, no Dataverse, dos dados depositados associado àquele manuscrito que foi submetido ao processo de revisão, tá? E aqui os arquivinhos que fazem parte do conjunto de dados. E gostaria de lembrá-los tanto aos periódicos da coleção Cielo Brasil, quanto aos periódicos que fazem parte da Rede Cielo, ou as coordenações da Rede Cielo, que para criar um repositório dentro do Cielo Data é possível para cada periódico individualmente, ou para as coordenações que fazem parte da Rede Cielo. É necessário enviar um e-mail para o Cielo Data informando desse desejo, dessa necessidade, informando qual é o título do periódico ou a coleção, de qual país se refere, quais são os e-mails de contato, quem serão os responsáveis envolvidos nesse processo, porque você cria o repositório próprio do periódico já associado às pessoas que vão manejá-lo.
o logo do periódico, é a instituição responsável, e após a criação dessa estrutura, a gente agenda uma reunião, discute como é que é o fluxo de trabalho do periódico, entende quais são as necessidades do periódico, esclarece dúvidas e acerta, ajusta um fluxo de trabalho de apoio da equipe do Cielo Data aos editores e aos periódicos. Tá? Tá aqui os dados de contato, tanto o site do Cielo Data para acesso ao repositório, quanto o e-mail do Cielo Data e também as redes sociais do Cielo. Eu agradeço a atenção e coloco à disposição para esclarecer aí qualquer dúvida. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, professor Paulo. Obrigada, professor Paulo, pelo espaço. Imagina, Solange, eu que agradeço pela apresentação, acho que é excelente esse mapeamento, né? E vai dando uma dimensão, inclusive para nós, dos periódicos, de entender diferenças entre campos e particularidades, inclusive desafios diferentes, né? Em algum ponto, os desafios estão ainda na assimilação dessas práticas de gestão, de incluir na política editorial, de entender o que é importante, de anunciar, e em outros momentos na própria operacionalização e de implementação do Dataverse. Bom, a gente tem uma série de perguntas, a gente vai reservar um espaço ao final do evento para as respostas. E agora eu gostaria de passar a palavra aos dois debatedores, inicialmente para a Natália Helena Azevedo. Então, como eu havia apresentado, a Natália ela é editora de dados da revista Ensaio Pesquisa em Educação e Ciências, é pesquisadora da University of Groningen, nos Países Baixos, onde atua em projetos financiados pela União Europeia. É doutora em ensino de ciências pela Universidade de São Paulo e Fulbright. Natália, fica super à vontade, obrigado pela participação, vai ser ótimo ouvi-la aqui também. Muito obrigada, Paulo. Eu agradeço aí por essa apresentação. Queria então só fazer uma conexão aqui, né, para justificar um pouco por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo essa fala, né? Então, eu sou pesquisadora na área de educação e ciências, venho trabalhando aí com projetos nos Países Baixos, né, financiados pela União Europeia, e lido muito com dados de natureza qualitativa e também quantitativa na área de educação, né, em diferentes países aqui na Europa, e também por isso passei a atuar aí como editora de dados na revista Ensaio, Pesquisa em Educação e Ciências. E aí, então, em nome da nossa equipe editorial, eu agradeço muito por esse convite, para fazer parte dessa importante conversa sobre as políticas editoriais de dados abertos dos periódicos da Cielo Brasil. Agradeço muito ao Dr. Paulo pelas introduções, a Solange por esse panorama detalhado aí, apontando, né, que a adoção de políticas de dados abertos nos periódicos acadêmicos de humanidades, eu vou falar um pouco mais de humanidades, porque essa é a minha área, né, enfrenta ainda vários desafios, né, com base nos resultados do levantamento que ela trouxe. Pelas suas observações, Solange, a gente pode notar que a gestão de dados de pesquisa ainda é incipiente, né, entre os periódicos da coleção Cielo Brasil, onde a maioria não possui políticas editoriais atualizadas relacionadas aos dados. E, além disso, apenas uma pequena porcentagem dos periódicos possui aí seus próprios repositórios, né, no Cielo Data, que é o principal repositório mencionado no levantamento de vocês. Então, a disponibilidade de dados também é limitada, com apenas alguns periódicos mencionando uma seção específica para esse propósito, e uma minoria deles fornecendo aí exemplos de como os dados podem ser disponibilizados e citados corretamente. Então, acho que diante desses desafios, me parece importante que os periódicos eles adotem ações construtivas em vez de impositivas, né, para manter um debate com a comunidade acadêmica da qual esses periódicos fazem parte. E, nesse sentido, eu entendo como ações construtivas aquelas que envolvem informar, incentivar e apoiar os pesquisadores na divulgação de seus dados, né? Fornecer aí diretrizes claras sobre a disponibilidade e a citação dos dados e criar aí também um ambiente de colaboração em que a comunidade acadêmica ela se sinta encorajada a compartilhar, mas também a utilizar dados abertos, né? Então, acho que a gente tem visto nos demais seminários da Cielo que a abordagem da ciência aberta é crucial para promover a transparência, a reprodutividade, o avanço do conhecimento, né, também na área de humanidades. E, além disso,
me parece que, ao envolver a comunidade acadêmica de forma colaborativa, os periódicos eles podem estar mais perto de garantir que as políticas de dados abertos sejam adaptadas às necessidades e peculiaridades das áreas, né? Garantindo assim uma relevância e também a sustentabilidade dessas políticas no longo prazo. E é um pouco nessa linha que, segundo o meu entendimento, né, o corpo editorial da nossa revista, a Ensaio, Pesquisa em Educação e Ciências, tem atuado. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco de como tem sido a experiência, né, da nossa revista na adoção da política editorial de dados abertos. E o que eu vou trazer aqui está relatado tanto na nossa página de submissão de manuscritos, quanto também em 2 editoriais recentes da nossa equipe, o editorial de 2021 e o editorial de 2023. E eu quero organizar a minha fala aqui em 2 momentos. Então, primeiro, trazendo algumas experiências, né, da Ensaio, do ponto de vista técnico, e depois tentando expandir um pouco essa experiência, trazendo um pouco da experiência formativa do nosso corpo editorial, né, e como que a gente tem aprendido ao longo do processo de implementação da ciência aberta, né, mas mais particularmente da implementação da política de dados abertos. Então, compartilhando, então, as ações concretas, né, que a revista tem conduzido em relação à política de dados abertos, eu começo falando sobre as nossas ações relacionadas à ética no compartilhamento dos dados em educação. Então, ao trabalharmos com dados abertos, a gente reconhece a necessidade a gente reconheceu a necessidade de revisitar a nossa política ética de forma mais frequente. Essa já é uma ação constante no nosso corpo editorial, mas falar em dados abertos implica discutir o tema com mais constância e mais pragmatismo. Então, a gente revisou uma autodeclaração de princípios e procedimentos éticos como parte do processo de submissão dos manuscritos, garantindo que as pessoas autoras elas estejam cientes das diretrizes relacionadas à disponibilidade de dados, no caso da aprovação dos trabalhos. Desde que a gente se envolveu, né, a gente se envolveu rapidamente, né, com as demandas da política de dados abertos, a gente tem tentado aí responder prontamente a essas demandas, justamente por reconhecermos essa dimensão social da produção do conhecimento, né? Então, uma das ações mais significativas da revista nessa direção foi justamente a criação de uma editoria de dados, algo que é ainda relativamente novo para a gente, né? Mas a gente percebeu a importância de ter uma editoria de dados dedicada a se aprofundar nessa temática, a contribuir para a mediação entre as pessoas autoras, os dados, né, que essas pessoas estão produzindo, e o corpo editorial da revista, especialmente em uma área de pesquisa que ainda não possui uma tradição consolidada de compartilhamento de dados, sobretudo pela natureza geralmente qualitativa dos dados brutos de pesquisa. E aqui eu falo de dados de entrevistas, dados de grupos focais, observações de aulas, vídeos, né? Então, essa iniciativa, né, de ter uma editoria de dados, ela tem sido fundamental para orientar e apoiar as pessoas autoras no processo de preparação e disponibilização dos dados, né? Além de implicar uma reflexão ética constante sobre quais dados compartilhar, quando compartilhar e como compartilhar, né? Então, era isso que eu me referia ao falar sobre a importância da discussão sobre a dimensão ética do compartilhamento dos dados de pesquisa em educação. Em nosso editorial recente, a gente destacou também ações que a gente já implementa, né, e como tem sido a nossa experiência, né, com a ciência aberta como um todo, né, mas também já apontando, né, para como tem sido a nossa prática de implementar dados abertos na revista, né? Então, por exemplo, recentemente a gente publicou 2 artigos com dados abertos, né, sendo um deles o artigo original e um outro que foi um artigo parecer, já resultante da revisão por pares do artigo original, né? Então, isso como fruto da nossa política da ciência aberta. E aí, esses 2 trabalhos, eles resultaram no compartilhamento dos dados dentro do Dataverse,
né? Então, essa experiência bem-sucedida demonstrou aí como que a publicação de artigos com dados abertos pode enriquecer a pesquisa em educação e ciências e promover aí a transparência na área de educação. Então, a gente tem aí um diálogo publicado, né, documentado, né, diferentes pedaços, né, dessa história sendo contado ali. O artigo, o parecer e aí os dados que fizeram parte de cada um dessas duas produções, né, científicas. Além disso, a gente também tem buscado estruturar a nossa editoria de dados de forma a estar alinhada com as outras ações da revista, né, rumo à ciência aberta. A gente mantém uma comunicação bastante transparente sobre a nossa política editorial com as pessoas autoras, esclarecendo aí diretrizes e requisitos relacionados aos dados abertos. Durante todo o processo de tramitação editorial, a gente oferece uma comunicação constante com as pessoas autoras, fornecendo esse suporte e orientação para a curadoria dos dados. A gente utiliza todos os manuais da Cielo, né? Então eles têm aí ajudado a bastante orientar o nosso trabalho. Internamente, a nossa equipe editorial também se comunica com frequência para garantir aí que todas as etapas estejam sendo seguidas conforme os manuais, né, que a gente tem usado. E a nossa revista utiliza o Dataverse da Cielo, né, como um repositório oficial. Então, eu acredito que a experiência, né, da ensaio, pesquisa em educação e ciências, né, nessa jornada de dados abertos, traz importantes contribuições para esse debate em andamento. Então, por isso que eu quis trazer aí, né, algumas das nossas ações. Ao adotarmos a política de dados, a gente percebeu a necessidade de adaptação, né, para começar a superar desafios específicos da área de pesquisa em educação, sobretudo quanto à natureza dos dados. Então, apontei aqui algumas das nossas ações, destacando a comunicação e a mediação com as pessoas autoras, os nossos editoriais, informando e compartilhando os nossos aprendizados, né, nesse percurso, a criação de uma editoria de dados e um aprimoramento constante da nossa equipe. Então, na nossa revista, a gente tem se esforçado, né, para ser um agente de mudança nesse contexto, seja pela comunicação editorial, seja incentivando pesquisadores a compartilharem os seus dados de forma ética e transparente, porque a gente tem acreditamos, né, conjuntamente, de que essa é uma forma aí de promover o avanço da ciência aberta na nossa área. A gente entende que esses avanços, eles também são frutos de um corpo editorial bastante comprometido com as discussões sobre ciência aberta e ética na pesquisa em educação. Isso se reflete muito nas reuniões de estudo, né? A nossa editoria tem como prática, né, não só ter reuniões mais pragmáticas, mas também de estudo, e no planejamento de ações da nossa equipe editorial, que eu acho que, sem dúvida, isso também é resultado de uma abordagem talvez aí mais dialógica, né, da área de pesquisa em educação. Então, acho que essas são as minhas considerações nesse momento. Mais uma vez, em nome da nossa revista, eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência como editor de dados. Estou ansiosa para continuar aprendendo e contribuindo para esse debate, rumo aí ao desenvolvimento da política de dados abertos de forma transparente e inclusiva. Muito obrigada. Excelente, Natália, muito obrigado. Pessoal, caso alguém tenha comentários ou questões, lembrando então para escrever na seção específica de questões aqui no Zoom. A gente passa agora para os comentários do José Augusto Salim. O José Augusto é editor técnico da revista Biota Neotrópica. Ele possui graduação e mestrado em Engenharia da Computação pela Unicamp e atualmente é bioinformata na mesma instituição, atuando diretamente com o programa Biota FAPESP. José Augusto, obrigado pelo aceitar nosso convite. Fica super à vontade. Obrigado, professor Paulo. Eu que agradeço o convite, agradeço a introdução também. Eu admito que fiquei um pouco impressionado, né, com a apresentação da Solange, quando ela mostrou os dados relativos às revistas da área de ciência biológica, né? A ciência biológica é uma área que tradicionalmente produz bastante dados, trabalha com isso o tempo todo, tem um histórico de armazenamento desses dados, né? Então, dados vão para coleções de museus, esses museus
eles estão conectados em redes aí internacionais de compartilhamento de dados, algo não é tão antigo, é algo mais recente, mas você tem o DIBF, que foi mencionado aí na apresentação da Solange, né, que é uma rede internacional aí também de agregação de dados, indexação desses dados de biologia, mas o que me chamou a atenção foi que poucas revistas mencionam dados na sua política editorial, né? Sendo que na biologia isso parece algo bastante importante, né? Acho que o mais importante que eu possa fazer aqui é dizer um pouco mais da minha experiência com a biota neotrópica, né? Então, a gente passou, em janeiro de 2022, passou a ser a obrigatoriedade da publicação dos dados junto com os manuscritos submetidos na biota neotrópica. Antes disso, não era, né? Então, a gente passou a ser, tornou obrigatório. Então, hoje, qualquer manuscrito que é submetido na revista, ele tem que, obrigatoriamente, os dados têm que ser compartilhados em algum repositório. A gente recomenda alguns, o Cielo Data é um, mas o DIBF, GenBank, depende da especialidade do dado, né? Então, se é um dado genético, ele vai para um lugar, se é um dado de ocorrência de espécie, a gente recomenda o DIBF, se é um dado mais genérico, a gente acaba recomendando o Cielo Data. O que a gente percebe é que a maioria dos artigos que chegam na revista, as pessoas optam pelo Cielo Data, né? Talvez pela facilidade de estar ali próximo à revista, né? Já tem uma integração melhor. Alguns usam repositórios mais genéricos, o Zenodo, o Figshare, mas existe ainda muita relutância no compartilhamento. A gente solicita, a gente está sempre interagindo com os autores, pedindo para eles a melhorarem principalmente os metadados, né, com a descrição desses dados, mas a gente sente que às vezes eles têm uma relutância em compartilhar os dados, e sendo que a gente a obrigatoriedade não é para compartilhar todos os dados que foram coletados e que geraram a pesquisa, é os dados que foram mencionados naquele estudo. Então, de alguma forma, ele está sumarizado numa tabela dentro do estudo, mas a gente pede que o dado que gerou aquela tabela, seja o dado primário, seja também disponibilizado para permitir não só a reprodução daquela pesquisa por outros pesquisadores, mas também para permitir toda uma política de ciência aberta, né? E isso me chama a atenção, eu realmente já falei isso, né? Isso chama muito a atenção, de que essas revistas não mencionam isso. Acho que só duas acabavam tendo repositórios, né, ou oferecendo a indicação de repositórios. E o que eu queria deixar bem destacado aqui na minha fala é que a Natália falou, né, que dessa construção com os autores dessa cultura da disponibilização dos dados. Eu concordo plenamente, eu acho que isso ainda precisa ser construído, isso está bem no início, é muito jovem ainda, as pessoas precisam ter mais consciência do porquê, da importância de compartilhar os dados, aprender que o compartilhamento, né, não só oferece a possibilidade de que outros utilizem, mas que o próprio pesquisador possa utilizar os dados do outro, né, e de alguma forma, favorecer mais essa pesquisa colaborativa de uma forma não tão direta, né? Eu uso o dado de alguém usa o meu, sem eu saber, né? A pessoa simplesmente precisa me dar uma citação. Esse é outro problema. Citação de dados ainda é algo bastante difícil. A gente está fazendo uma pesquisa interna aqui e a gente viu que muitos dos conjuntos de dados que existem em grandes repositórios de dados, eles têm pouquíssimas citações, ou seja, esses dados têm o número de downloads é muito alto, né? Mas o número de citações é baixo por dataset. Então, isso quer dizer que eles estão sendo usados, foram baixados, mas não estão sendo citados. Como é que está sendo isso, né? Então, criação de identificadores persistentes, formas de citação, formas de dar crédito ao produtor do dado. Então, tudo isso está sendo construído ainda. Então, não existe uma solução pronta hoje para tudo isso, né? A gente está sempre construindo isso como uma comunidade. Existem vários desafios
E acho que um primeiro deles, né, que talvez seria justamente essa modificar um pouco a cultura do compartilhamento dos dados, né? Mas eu acho que quanto mais os autores, os pesquisadores tiverem contato com essas políticas, nem que fosse só a menção aos dados, a menção não estou falando de obrigatoriedade de publicação, a mencionar na política editorial que os dados são importantes, aonde depositar, por que depositar, citar referências ou princípios, né? Tem o FAIR Principles, citar Open Science, Open Data, e trazer mais o autor para a proximidade desse mundo, né? Agradeço de novo a oportunidade de falar aqui e fico aberto aí a questionamentos e ao debate. Obrigado. Excelente, José. Eu que agradeço. Bom, vou convidar, então, também Natália, Solange, José, para abrirem as câmeras e se juntarem aqui comigo. A ideia é a gente fazer agora uma pequena rodada de diálogo, começando com as questões que os participantes colocaram, e, na sequência, se tivermos tempo, também tenho minhas questões aqui para a gente poder debater, tá bom? Indo para as questões do público, vou começar com... Algumas delas eu vou reunir, tá? Mas enunciando quem são as pessoas que fizeram as perguntas. As primeiras para Solange. Marcos Eduardo Souza pergunta: Solange, o Cielo Brasil acredita que conseguirá implementar o modus operandi de ciência aberta, ou, pelo menos, uma política de abertura e referenciamento de dados para toda a coleção até o final de 2023, conforme o documento de critérios de 2022 previa? Olha, estamos trabalhando para isso. Pelo menos para conscientizar e uniformizar essas políticas editoriais, sim. Eu poderia te dizer que não posso prometer que já em 2024 todos os artigos estarão acompanhados dos seus conjuntos de dados. Isso não posso prometer. Mas o que eu posso prometer é que se ela tem feito um esforço, se ela vem discutindo essas práticas de ciência aberta desde 2018, desde Cielo 20. Então, são assuntos que, aos poucos, vão ficando cada vez mais familiar para a comunidade de autores e de editores do Cielo. Então, a gente vem paulatinamente discutindo o que é ciência aberta, quais são as principais práticas, quais as necessidades, etc. A gente vem já há algum tempo discutindo isso. A gente incluiu isso nos critérios, já tem 2, 3 anos que a gente inclui, fala, olha, existe a necessidade de atualizar a política editorial, você precisa se posicionar. O que o Cielo está defendendo aqui não é que todos os periódicos, assim como o José Augusto mencionou que a Biota está fazendo, fez a partir do ano passado, obrigue o depósito de dados, mas você precisa ser transparente sobre o que o periódico pensa sobre a questão dos dados. Você está incentivando que os dados sejam depositados, que haja uma sessão compartilhamento de dados. Nem todos os artigos estarão ali com os dados acompanhados. Você não precisa ir direto para a exigência. Você começa pela conscientização da recomendação de que esses dados sejam disponibilizados, sejam citados, que exista, na medida em que você inclui, por exemplo, na página do artigo que você publica, a seção de disponibilidade de dados, você já, em alguma medida, faz o pesquisador refletir sobre se os dados dele podem ou devem ou não estão disponíveis, ou se não estão disponíveis, por quê? E note que só o fato de incluir essa seção, você não está obrigando o depósito, você já gera uma mudança e já gera uma reflexão sobre a questão, sobre a importância e sobre a questão da abertura de dados. Então, o que o Cielo está promovendo não é todos os periódicos precisam obrigar o depósito de dados. Todos os periódicos precisam ser transparentes sobre o que pensa em relação aos dados de pesquisa. Se recomenda o depósito, onde esses dados precisam ser depositados, onde essa informação aparece no artigo, sabe? Então, essas questões que a gente avaliou, e claro, que eu vi que já tem uma pergunta, há uma diferença entre mencionar, atualizar essa política editorial e leva um tempo até que isso se reflita nos artigos que estão sendo publicados. Natália mencionou isso, Paulo mencionou isso, José também. Você faz um movimento agora e esse movimento só vai ser percebido daqui a 8, 10 meses, muitas vezes.
porque você começa a receber os artigos até que eles sejam publicados. Então, sim, a nossa expectativa é que sim, é que, por exemplo, não lembro se está exatamente assim nos critérios, mas passará a ser uma exigência, provavelmente já em 2014, que todo artigo tenha a seção de disponibilidade de dados. Note que eu não estou obrigando o depósito, eu estou pedindo. Todos os artigos publicados pelo Cielo precisam vir com a identificação sobre a disponibilidade de dados. Essa já é uma mudança que já faz você atualizar suas políticas editoriais e a sua comunidade a discutir e a pensar e a refletir sobre o que ela pensa em relação aos dados abertos de pesquisa. Excelente, Solange. E acho que é isso, né? Tem uma gradação de desafios, né? De incorporação na comunidade, de discutir o assunto, da revista pensar, o que a Natália trouxe, do próprio corpo editorial se estruturar, de haver uma editoria específica, que o José falou sobre é tudo muito novo, né? Então, eu venho também de uma outra revista de outra área, né? Que é de Ciências Sociais Aplicadas. Também nós obrigamos o depósito de dados, mas também é um processo que tomou anos de discussão interna, de assimilação pelos próprios editores, agora pelos autores. Então, acho que tem várias camadas de complexidade nesse assunto. E aí o levantamento que você traz para nós, astrologia, é muito interessante, porque ele mostra isso, né? Chama a atenção, opa, a gente precisa transformar essa discussão, tangibilizar isso de fato, como a Natália colocou, né? Nesses avanços pragmáticos de incorporar nas políticas editoriais e daí para frente o caminho que se segue. Eu vou fazendo algumas outras Paulo, perguntas. posso só fazer uma correção? Me avisaram aqui que eu falei 2014, viu, gente? É 2024, tá? 2014 já vai longe. A partir de 2024, sim. Todos os artigos necessitam vir com a identificação da seção de disponibilidade de dados. Os dados existem ou não? É essa a pergunta que essa seção responde no artigo científico. Legal. Bom, eu vou juntar duas agora também para ti, tá? É porque elas têm a ver e você começou a responder uma delas, acho que então fica uma conexão bem boa. A primeira do Luciano Panipucci. Chegaram a olhar nos artigos publicados se as revistas estão incluindo a seção de disponibilidade de dados? E a segunda, da Carolina Dias. Solange, a coleta de dados sobre as políticas editoriais de compartilhamento de dados foi feita só dentro das páginas das publicações dentro da coleção do Cielo, ou os websites institucionais das revistas ou de suas editoras também foram consultados? Luciano, sim, eu olhei, mas não incluí aqui, porque de certa forma, metodologicamente falho esse resultado, chega lá no olhômetro, olhou aqui alguma coisa sem muito critério. Cheguei a olhar sim. Eu olhei o que dizia na política e olhei o que estava no artigo, mas eu só olhei 2, 3 artigos de cada periódico, são 317, só para fazer esse levantamento, Marina suou, assim, rolaram muitas lágrimas ali para entrar 317 páginas, isso conecta com a pergunta que foi feita, também em relação se eu olhei fora do Cielo, não só olhei as páginas no Cielo, as páginas editoriais das políticas editoriais no Cielo são a referência para o Cielo, se o periódico está atualizado ou não, ele pode estar atualizando em outro lugar, mas se não atualizar no Cielo, eu não vou rastrear por aí para saber o que o periódico pensa, as páginas do Cielo são a nossa referência. Então, sim, Luciano, eu olhei, não incluí isso aqui porque é metodologicamente falho, você olhar 3 artigos e dizer, olha, o periódico X tem a política assim, mas não está publicando os conjuntos de dados. Eu precisaria olhar uma amostra muito maior de todos os 300 periódicos para fazer alguma inferência nesse sentido. Então, por conta dessa falha de não ter alcance, de não conseguir, não ter perna para fazer... Essa pode ser uma continuação desse levantamento que eu fiz, mas nesse momento a gente não tinha tempo hábil para olhar pelo menos 2 números de cada periódico e verificar se as políticas se refletem nos artigos, tá? E, como eu já disse, só olhei as páginas do Cielo. É provável, pode ser uma lacuna que é provável, pode ter periódico que tenha atualizado suas políticas fora do Cielo, mas para o Cielo, as páginas, as políticas, as instruções dos autores no Cielo são nossa referência. Excelente, obrigado, Solange. Eu vou passar agora para uma pergunta para a Natália,
depois passo uma pergunta para o José, e na sequência eu retorno para ti, porque tem mais perguntas para ti, mas só para a gente girar a roda. Então, Natália, também uma pergunta do Luciano. Primeiro, ele te parabeniza pelo trabalho, e aí ele escreve o seguinte: sempre recomendo a nossas revistas utilizarem editoriais como canal de comunicação. Quais foram os pontos de maior resistência de dúvida entre A, os editores, e B, entre a própria comunidade de autores? Legal, não, pergunta muito importante. A gente tem tentado comunicar isso, né, pelos nossos editoriais. Eu comentei 2, eu posso até, inclusive, depois compartilhar, né, depois pode ficar disponibilizado. Mas acho que eu diria que a principal preocupação do corpo editorial é a dimensão ética no compartilhamento dos dados, e aí isso diz respeito à área, né? Então, quando a gente optou, né, por entrar na política da ciência aberta, e particularmente quando a gente passou a adotar também a política de dados abertos, as nossas discussões sobre esse tema se intensificaram bastante, porque justamente pela necessidade de proteger a privacidade e o bem-estar dos participantes das pesquisas, né? Isso é especialmente relevante em estudos que envolvem crianças e outros grupos vulneráveis, que é uma quantidade grande, né, dos estudos da área. Então, os dados, né, da nossa área, eles esbarram nas aprovações éticas que vêm antes. Então, aqueles dados, né, quando eles foram coletados, eles seguiram todos os princípios éticos? Quais princípios éticos? Que medidas éticas foram adotadas? Né? Existe uma política de gestão desses dados que também está relacionado com a ética, né, na coleta, no manuseio, na análise desses dados. Então, a gente esbarra nesses pontos, né? Então, a gente tomou aí algumas medidas, mas ainda é uma discussão em andamento, né, que acompanha também a discussão da própria área, né, sobre como aprovar as pesquisas na área, né. E aí eu diria que, do ponto de vista dos autores, tem a questão sobre a natureza do dado. Então, assim, o meu dado é um dado etnográfico. Como é que eu vou compartilhar esse dado? Aonde que começa o dado na educação? É o dado que você filmou a aula? É o dado que você já categorizou? E qual dado vale a pena ser compartilhado? O quanto esses dados eles já não estão associados com a natureza daquela pesquisa qualitativa ou etnográfica. Então, acho que a gente tem várias dimensões e talvez por isso eu achei muito interessante essa parte dos dados, Solange, né, sobre as humanidades, apesar de os dados serem todos, né, assim, tá um pouco aquém do que a gente gostaria, né, do ponto de vista ideal da ciência aberta, também faz sentido para mim quando a gente olha que as humanidades aceitam mais a natureza social e coletiva da ciência, e elas também estão adotando práticas de ciência aberta. Então, na verdade, para mim é até coerente esse tipo de dado, né? Então, não foi grande surpresa nesse sentido. Mas eu diria isso, acho que eu resumiria a resposta nesses 2 âmbitos, né? Do ponto de vista dos autores, onde começa o dado, quais dados e por quê, né? E do ponto de vista da equipe editorial, como que a gente protege também os participantes. Né? Excelente, obrigado, Natália. Vou fazer agora, passar uma pergunta para o José, que veio aqui também no chat. Vamos lá. José, a área biológica é uma das que possui mais repositórios internacionais especializados há muitos anos. Fiquei intrigado pela sua indicação de que os autores preferem usar o Cielo Data. A revista faz alguma recomendação de repositórios para diferentes tipos de dados? Sim, a revista faz, e isso realmente me chama muita atenção. A gente faz menção ao GBIF, ao próprio Symbiota, que é o sistema de informação ligado ao programa Biota, o Dryad, que é um repositório mais genérico, mas para a biologia. A gente recomenda a utilização de padrões de dados, o próprio GenBank, quando é questão de sequências de DNA, né, ou PDB, quando é sequência estrutura proteica. Então, a gente tem uma lista de recomendações, né, o Dataverse Cielo está dentro de uma delas, por causa da proximidade que a gente tem, mas o que eu acredito, né, eu assim, não tenho evidência disso, né, mas o que eu imagino seja, na minha opinião, é a facilidade com que o autor tem para disponibilizar o dado dele no Cielo,
data em relação a ele colocar o dado dele por exemplo, num CBBR, o Sistema Brasileiro de Biodiversidade, onde ele tem que passar por um processo de padronização do dado, né? Ele tem que ele tem que ser em Darwin Core, ele tem que produzir uma quantidade de metadados muito maior do que os metadados administrativos que estão ali no Cielo Data. Então, eu acho que isso, por tempo e dificuldade, falta de cultura, ele acaba optando por colocar nesses repositórios mais genéricos. Cielo Data é um deles, né? A gente recebe Zenodo, Figshare também, mas Cielo Data é o que a gente mais recebe. A gente está, em colaboração com a Cielo, desenvolvendo uma customização para o Cielo Data específico para biota neotrópica, de inclusão de termos do Ecological Metadata Language e do Darwin Core no Dataverse da biota neotrópica, né? Então, a gente vai poder captar metadados mais específicos para a área de biologia, cobertura taxonômica, cobertura geográfica, dados de ausência ou de presença de espécie, então, para dar uma caracterização melhor para aqueles dados que estão sendo depositados ali. Mas a gente recomenda vários repositórios, sim. Legal. Muito obrigado, José. Bom, vou passar agora para o curso de últimas duas perguntas que a gente tem aqui, até pelo nosso tempo, que são direcionados para a Solange, e vou também juntar as duas, tá, Solange, porque elas dialogam pelo mesmo ponto aqui. Uma primeira, da Carolina Dias, ela fala o seguinte: a grande heterogeneidade das políticas editoriais dos periódicos da coleção. O Cielo tem intenção de promover alguma ação, talvez em parceria com a BEC, por exemplo, visando orientar a elaboração e a padronização das políticas editoriais? E aí conecto com uma segunda que tem relação com essa, do Luciano Panepucci. Essas informações são muito valiosas para as revistas, isso ele mencionando sobre a sua apresentação, né? Cielo irá comunicar às revistas que ainda não atendem aos critérios? Se sim, quando? Olha, na verdade, a equipe da Denise, que coordena a área de indexação, tem feito também vários levantamentos, não só em relação, eu fiz especificamente em relação aos dados, por conta do Cielo Data e daquela preocupação inicial que eu comentei, né, sobre, e cadê a utilização do Cielo Data, né? E fui olhar como é que estavam as políticas editoriais. A Denise tem feito um mapeamento também em relação às três principais grandes práticas, né? E recomendado a atualização dessas políticas editoriais. Mas, assim, a gente não fez uma ação específica para orientar a respeito dos dados. O que a gente, sim, já fez, Marina e eu, num levantamento anterior, a gente entrou em contato, olhou as políticas editoriais de quem mencionava o Cielo Data. Notem que muitos mencionavam o Cielo Data, mas não tinham Cielo Data, não tinha um repositório criado. Então, mencionam, mas sequer tinham. Se chegasse um conjunto de dados para depositar no Cielo Data, aí não tinha nem o Dataverse, o repositório próprio do periódico criado. Então, esses que mencionavam o Cielo Data, a gente falou, ei, você está mencionando o Cielo Data, não, mas precisa criar o repositório. Vamos marcar uma reunião? Vamos discutir em que parte do teu fluxo editorial isso se acopla? Em que momento você pretende pedir os dados? Você vai pedir durante o processo de submissão, durante o processo de revisão, após a aprovação? Como é que você pretende fazer isso? E a gente foi criando esses dataverses e foi realizando reunião com esses periódicos que mencionavam o Cielo Data, falavam os dados são importantes, etc., deposita aqui no Cielo Data, mas nunca haviam feito nenhum contato conosco. Então, isso sim a gente fez. Mas a Carolina faz uma menção ali importante. Carolina, esse levantamento é muito recente, eu ainda não tinha pensado o que fazer exatamente com isso, mas a tua ideia é uma ideia bastante interessante, bastante boa, no sentido de trabalhar no Cielo e a BEC na orientação, em recomendações para a atualização das políticas editoriais do periódico. É muito bem-vinda a tua sugestão. E, Natália, apenas um comentário sobre o seu comentário, um comentário ao comentário da comentarista. Eu me surpreendi, porque todas as poucas vezes que eu me reuni com os periódicos da área de humanas para discutir a questão dos dados, quase sempre, seja humanas ou
tenho dado, não tenho dado, não tenho dado, como não tem dado? E aí ó, a gente vai olhar agora a área, tá lá, dado, e aparece, e publica, e recomenda, e tem seção de disponibilidade de dados, e recomenda citar, e recomenda repositório. Eu falei, como assim não tem dado? Né? Ou mesmo, como eu comentei na minha fala, também linguística me surpreendeu. Na área de linguística, claro que os estudos de linguística têm ali um dado por trás, mas normalmente você vai perguntar, não, eu não tenho dado. E aí é sempre aquela frase na seção de disponibilidade de dados, tudo que você precisa está aí nesse artigo que você está lendo, não tem dados associados. Então, eu me surpreendi, é ainda incipiente na área de linguística, mas me surpreendeu a quantidade, 4 periódicos já recomendando repositórios e explicando como é que cita dados, etc., e a quantidade de periódicos da área de ciências humanas já fazendo um movimento nessa direção de abertura e compartilhamento dos dados. Eu fiquei feliz com a área de humanas. Eu sou sociais aplicadas, estamos ali na 3ª posição, mas eu fiquei bem feliz com as ciências humanas e com as sociais aplicadas, vendo esse movimento nessa direção da abertura dos dados. Excelente, obrigado, Solange. Última pergunta aqui, para daí a gente poder ter um tempinho de fechamento para cada uma poder fazer uma fala final. José, uma pergunta para ti. Você percebe alguma diferença entre a prática de autores brasileiros e internacionais nessa preferência pelo selo dado? Boa pergunta. A maioria dos autores da revista são autores brasileiros. A gente recebe trabalhos internacionais, de autores internacionais, mais da região neotropical aqui, mais próxima da América Latina, principalmente, e tem uma diferença, não posso te afirmar, se nunca fiz esse levantamento, mas eu me recordo de que quando eu recebo esse tipo de dado que é depositado em outro lugar que não é o Cielo, muitas vezes me chama a atenção e eu vou lá olhar, né, para ver como é que está o dado, como é que ele está preparado, e muitas vezes ele está em repositórios institucionais ou das universidades ou dos nós do DIBS. Então, é um nó ligado ao DIBS, por exemplo, no DIBS lá na Colômbia, no DIBS no México. Então, a gente consegue achar esses dados. Isso me chama a atenção. Eu sempre vou olhar porque eu quero saber como é que a pessoa está, de fato, produzindo aquilo, né? Porque padronização, para mim, é algo muito importante. Eu trabalho com isso e eu busco sempre orientar os autores que publicam na Biota Neotrópica a padronizar os dados. Mas, muitas vezes, eu faço a solicitação, eu recomendo, eu envio planilhas, modelos para que eles sejam preenchidos. Olha, pega o seu dado, coloca nessa planilha, vai ficar mais organizado. Mas existe relutância, eu não posso obrigar. Ele publicou o dado, já é o que a revista obriga, né? Então já fez ali o mínimo, mas eu vou olhar com mais cuidado nisso para saber se existe essa diferença entre culturas, né? Entre os autores brasileiros e os internacionais. Legal, obrigado, José. Bom, a gente tem mais 5 minutinhos, estamos chegando ao final do nosso seminário. Eu queria, antes de fazer um fechamento, abrir para uma breve considerações finais de cada uma dos participantes, alguns comentários sobre o tema, sobre desafios que estão postos aí para o conjunto de periódicos do Cielo em relação ao depósito de dados, e poderíamos seguir a mesma sequência das falas. Se vocês concordarem, começaríamos com Solange, então Natália e depois José. Fique à vontade, por favor. Obrigada, Paulo. Eu só queria dizer que eu fiquei, em alguns momentos, feliz, surpresa feliz com o levantamento, e outra surpresa meio, né, com biológica, como algumas outras áreas. O que eu queria dizer é que a equipe do Cielo Data está à disposição dos periódicos. A gente tem feito, inclusive, como eu comentei, busca ativa, entrando em contato com o periódico que mencionou o Cielo Data. Ei, vem aqui, vamos conversar, vamos fazer uma reunião, vamos atualizar essas políticas editoriais, vamos olhar esses guias, vamos implementar um processo, um fluxo de trabalho. Então, a gente tem feito esse trabalho. Eu admito, a equipe do Cielo Data é muito pequena, se resume a Marina e Jéssica, porque eu praticamente não trabalho, eu sou uma pessoa que só responde e-mails. Não consigo contribuir como deveria com o Cielo Data.
mas é uma equipe comprometida, dedicada e disposta a trabalhar com as equipes editoriais. O José comentou, a gente tá trabalhando junto, ele, a gente, Roberta, a equipe de tecnologia do Cielo, para implementar esses metadados com maior qualidade para essa área. A gente está à disposição e eu quero que vocês entendam que o Cielo Data é um espaço de aprendizado conjunto e é um espaço para experimentação. Se não é com o apoio de uma equipe como a do Cielo Data, quando nós só vamos aprender conjuntamente, vamos experimentar, viver essas experiências dentro dessa plataforma, infraestrutura pública que é o Cielo Data, exercitar esse compartilhamento de dados com o apoio de uma equipe disposta aí a ajudar os periódicos em todo esse processo. Estamos aqui à disposição. Somos poucos, mas somos comprometidos e, assim, duros na queda. Se a gente não tem a informação, a gente vai buscar um jeito de fazer. Então, estamos aqui à disposição para ajudá-los na atualização da política editorial e na implementação, que é mais importante, dessa política editorial de dados abertos. Excelente, obrigado, Solange. Natália? Legal, não, acho que eu começo a minha fala endossando a fala da Solange, que vocês têm uma equipe incrível, que tem ajudado, inclusive, bastante a gente nesse nosso processo, né, de dados abertos. Eu acho que a gente está nesse momento, né, um momento de reestruturação de paradigma, né, que a gente está abrindo a ciência, né, a gente não é mais uma ciência fechada em seus muros, em suas próprias práticas, isso exige conversa, isso exige trocas, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de compartilhar e ouvir, né, um pouco de como tem sido a experiência, né, também do José em outro corpo editorial, né, e ver um pouco esses dados, porque isso também nos ajuda a pensar, né, nas nossas próprias políticas editoriais. E aí, novamente, eu agradeço, né, em nome da revista, né, por essa oportunidade. Estou muito ansiosa para continuar esse debate, acho que é um tema aí que tem muitos entusiastas, e é por isso que a roda continua girando, né? Então, acho que é isso. Acho que eu quero terminar minha fala com um agradecimento. Obrigada. Obrigado, Natália. José? Eu queria agradecer novamente o convite. Fico disponível para outros seminários, para outras conversas, para participar mais também de práticas mais técnicas de elaboração, de customização dessas práticas de implementação dessas práticas de dados abertos. Eu agradeço muito a equipe da Cielo, a gente tem colaborado bastante aí para a melhoria do Dataverse da Bibliota Neotrópica, e em breve eu acho que a gente já vai lançar essa nova versão. Eu concordo com o que foi dito aqui, é algo que a gente está construindo, e é uma construção que vai levar tempo, imagino ainda, não vai ser de um ano para o outro, mas eu acho que a gente está avançando bastante nisso. Existe não só uma comunidade interna, né, mas no Brasil, mas uma comunidade internacional muito ampla, que engloba vários pesquisadores brasileiros, várias instituições brasileiras que estão buscando colaborar melhor com a questão dos dados, sempre mantendo as questões éticas, as licenças, as atribuições, os acessos ao dado. Isso acho que é muito importante. E eu fico muito feliz de poder ver que as coisas estão caminhando para que isso seja cada vez mais acessível, né? Que os dados sejam cada vez mais acessíveis. O que eu esperaria de ver, assim, dentro de alguns dos próximos anos, que eu gostaria de ver, é que as próprias agências de fomento à pesquisa passassem a adotar políticas mais construtivas e mais incisivas a respeito dos dados, né? Então, buscar financiar a pesquisa, mas também buscar oferecer suporte, não só pedindo um documento onde você mostra como você vai produzir o dado e vai gerenciar, mas oferece suporte aonde armazenar, como armazenar, qual vai ser a licença de acesso a esses dados, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Legal, obrigado, José. Bom, eu gostaria de primeiro agradecer a apresentação da Solange, os comentários da Natália e do José, acho que foram excelentes, ao próprio Cielo pela organização do evento e pela série de eventos que tem realizado. Eu acho que mais, inclusive,
do que isso, é o papel do Cielo em pautar agendas importantes para a ciência aberta, né? Ah, foi mencionado em vários momentos sobre o papel dos critérios e como os critérios, muitas vezes, eles vão nos colocando no debate e, a partir desse debate, sensibilizando para alguns assuntos, e ao nos sensibilizar, o critério em si, ele já perde tanta visibilidade, é muito mais a gente avançar para novas balizas de ciência aberta. Acho que ao longo das falas e das perguntas, isso ficou muito claro, de que o assunto renderia aqui 6, 7, 8 seminários, cada um com tema, né? Sobre política de dados, sobre visibilidade do assunto, sobre política editorial, sobre a operacionalização, algo que a Natália falou que eu acho que é muito interessante, que é a gente discutir, inclusive, esses processos de reutilização dos dados, como funciona, e a José mencionou, mas como que os autores de fato são citados ou não, e a gente garantir um processo de citação efetivo, também os estimula a depositar esses dados. Eu acho que, no final das contas, é uma série de dimensões e camadas, e que, naturalmente, como é um tema recente, elas são todas ainda muito intercruzadas. Mas esses momentos são fundamentais para a gente ir pautando o assunto, para dando minimamente algumas claridade. Esse levantamento que a Solange fez nos traz uma série de pontos de atenção para as diferentes áreas, né? E aí aqui a gente reúne diferentes campos de conhecimento, depois a gente volta lá para os nossos grupos e consegue socializar isso e levantar pontos. Então, eu só tenho a agradecer ao Cielo por oportunizar esse momento, agradecer a vocês três pela participação, a todos que estiveram presentes, as perguntas, e tenho pequenos avisos finais, e aí já terminamos. Isso aqui, passamos alguns minutinhos do prazo. Bom, eu gostaria então só de lembrar que esse evento ele faz parte da série comemorativa dos 25 anos do Cielo, vai culminar na Conferência Internacional, que vai ser realizada em setembro deste ano em São Paulo, e outros seminários da série também serão realizados. Então, fiquem atentos à programação disponível. Ela está disponível no site 25.cielo.org. Também lembro a todos e todas que o seminário foi gravado e ele ficará disponível no YouTube pelo canal Cielo Network. Os slides também serão disponibilizados. Então, reitero o agradecimento ao Cielo, à Solange, à Natália, ao José, a todos que estiveram presentes, todos e todas. Uma boa tarde, um grande abraço. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, obrigado. A gente se vê. Boa tarde.